A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular ainda durante a divisão embrionária. Esse erro meiótico responsável pela trissomia ocorre geralmente durante a meiose materna, predominantemente pela primeira divisão meiótica. Porém, em alguns casos, esse erro vai ocorrer na meiose paterna, pela segunda divisão meiótica. Os portadores dessa síndrome apresentam uma cópia a mais do cromossomo 21, tendo não os 46 cromossomos normais, mas sim 47. E isso resultará em uma deficiência intelectual e algumas alterações físicas. Essa mutação, em sua maioria, não é de caráter hereditário, ou seja, não é passada de pai para filho, sendo de etiologia idiopática e não se sabe ao certo a causa dessa síndrome. Porém, a sua incidência aumenta consideravelmente conforme a idade materna avança. A síndrome é a ocorrência genética mais comum existente. Acontece em cerca de 1 em cada 800 nascimentos e é a principal causa genética da deficiência intelectual. Bem, e como foi descoberta a síndrome de Down? A síndrome foi descrita clinicamente pela primeira vez em 1866 por Langdon Down, que realizava diversos trabalhos com crianças deficientes mentais. Porém, a causa dessa síndrome permaneceu como um profundo mistério por quase um século. E durante a pesquisa para a descoberta da causa dessa alteração cromossômica, duas marcantes características chamaram a atenção nessa população. Primeiro, a idade materna aumentada, ou seja, quanto maior a idade, maior a probabilidade de gerarem um filho com essa síndrome. E segundo, uma distribuição peculiar entre famílias. Além disso, naquela época havia uma forte presença de uma sociedade antiquada, ou seja, não acreditavam que os seres humanos eram propensos a ter anormalidades cromossômicas. Ademais, o termo designado à síndrome, mongolismo, começou a se espalhar pelas regiões até que outros médicos que acharam o nome inadequado passaram a denominá-la de trissomia do par 21 ou síndrome de Down, devido ao médico que estudou e a descreveu. E por fim, em 1959, ficou então estabelecido que muitas crianças com Down tinham 47 cromossomos, sendo o membro extra um cromossomo acrocêntrico pequeno, que desde então tinha sido designado como cromossomo 21. A trissomia do cromossomo 21 pode se apresentar de três formas diferentes, como trissomia simples ou verdadeira, que é responsável por 95% dos casos, trissomia de translocação, que atinge cerca de 4% dos casos, e a trissomia do tipo mosaico, atingindo cerca de 2%. A trissomia simples é a forma mais comum e frequente da síndrome de Down, causada pela não disjunção cromossômica. As pessoas com esse tipo de trissomia nascem com um cromossomo a mais no 21º par. Na trissomia de translocação, o cromossomo 21 rompe e se adere a outro cromossomo, apresentando assim dois cromossomos no par 21 completos e um pedaço mais ou menos grande de um terceiro cromossomo 21, que geralmente está colado ao outro cromossomo de outro par. O mais importante dessa trissomia é que tanto o pai quanto a mãe se comportam como portadores. Sendo assim, esse tipo de trissomia pode ser de caráter hereditário e não depende da idade dos pais. Já na trissomia do tipo mosaico, a primeira célula que se forma da fusão dos gametas possui 46 cromossomos. No entanto, no curso das divisões dessa célula e na das que virão a seguir, surge o mesmo fenômeno de não disjunção, de modo que uma célula vai ter 47 cromossomos, e a partir daí, todos os milhões de células que se derivem dela também terão 47, enquanto os demais milhões que se derivem das células com 46 cromossomos não apresentarão trissomia. Então, nesse caso, a deficiência física e cognitiva das crianças relaciona-se às células que vão apresentar os cromossomos anormais, possuindo assim menos características da doença. Os genes do cromossomo 21 são mais expressos no cérebro e no coração, e sendo um cromossomo pequeno, faz da síndrome de Down compatível com a vida. Havendo algumas alterações fenótipicas, como baixa estatura, atraso no desenvolvimento motor, fraqueza nos músculos, atraso no desenvolvimento da linguagem. Os cabelos são lisos e finos. A cabeça é achatada na parte de trás, com perfil facial plano. As orelhas são dobradas e mais baixas que o normal. Os olhos são amendoados, oblíquos, havendo manchas de Bruchefeld, que são pequenos pontos brancos presentes na íris do olho. O nariz é pequeno, achatado, com ponte nasal plana.
a boca entreaberta e com palato estreito e mais encurvado, a língua para fora da boca com sulcos e anomalias dentárias. O pescoço é curto, com excesso de pele cervical, as mãos pequenas e curtas, sendo o quinto quirodactilo curvado e com hipoplasia na falange média, havendo uma única prega palmar transversal. Nos pés, a maior separação entre o hálux e o segundo dedo. E não necessariamente a pessoa com síndrome de Down apresenta todas as características, dependendo do quadro e do tipo de síndrome. Problemas comuns relacionados à trissomia do cromossomo 21. A cardiopatia congênita é uma alteração na estrutura do coração, presente antes mesmo do nascimento. 40% dos acometidos com síndrome de Down apresentam esse problema. Não se sabe ao certo o que causa a cardiopatia congênita, mas há suspeita de algumas condições, e alterações cromossômicas como a síndrome de Down levam à incidência 8 vezes maior de desenvolver alguma cardiopatia. Problemas visuais. As crianças com síndrome de Down têm maior tendência a apresentar problemas de visão do que as outras. Estima-se que até 50% das crianças tenham dificuldade para ver de longe e outras 20% para ver de perto. Algumas crianças apresentam os canais lacrimais obstruídos e muitas outras podem apresentar estrabismo, são vesgas, blefarite, ou seja, inflamações das margens das pálpebras, e nistagmo, o movimento rápido dos olhos. Comprometimento auditivo. Cerca de 2/3 das crianças com síndrome de Down apresentam algum tipo de perda auditiva, seja neurosensorial, mista ou condutiva. Porém, a prevalência maior são das perdas condutivas, que chegam a 80% das crianças. Hipotonia é a diminuição do tônus muscular e da força, que causa moleza e flacidez, ou seja, faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para dificuldades motoras de mastigação e deglutição, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, problemas no coração. 100% dos casos de Down apresentam essa característica. Braquicefalia ou cabeça achatada é a fusão prematura das estruturas coronais ou de deformação externa, plagiocefalia. É uma das características quase que universais da síndrome de Down. Imunodeficiência. A síndrome de Down é a síndrome genética mais comumente associada às imunodeficiências. Os pacientes com a síndrome são clinicamente associados com vários caracteres imunológicos anormais, entre eles a maior incidência de alergias, desordens autoimunes, maior vulnerabilidade e a infecções bacterianas e virais, além do maior risco de desenvolver leucemia. Assim, a maioria dos estudos concorda que tais infecções afetam principalmente o trato respiratório. Obesidade. A prevalência de sobrepeso e obesidade é maior nessa população comparada à população em geral sem síndrome. Na síndrome de Down, em particular, a obesidade não é só um fator de agravamento de certas patologias, como, por exemplo, a cardiopatia congênita, como também pode ser consequência de outras patologias associadas, como o hipotireoidismo. Demência precoce. Associada a achados neuropatológicos da doença de Alzheimer, os estudos demonstram que por volta dos 40 anos, quase 100% das pessoas com síndrome de Down que morrem têm alterações cerebrais características da doença de Alzheimer, que afeta aproximadamente todos os pacientes com síndrome de Down. A síndrome de Down ela pode ser diagnosticada ainda durante a gravidez, sobre a realização de alguns exames, como o exame de ultrassom morfológico, que serve para analisar a anatomia geral do bebê. Ou seja, será realizada uma análise de partes como o crânio, a formação da face, o ritmo cardíaco, o peso do bebê, entre outras características. Esse exame ele é mais detalhado do que um ultrassom normal. Consequentemente, ele irá necessitar de mais tempo de gestação para poder ser feito. Temos também o exame de amniocentese, que é realizado através da retirada de uma amostra do líquido amniótico de dentro do útero que será levado para análise em um laboratório, para detectar várias possíveis doenças que esse bebê possa ter. E no caso da síndrome de Down, será realizada uma análise para conferir a translucência nucal. Temos também o exame de biópsia do vírulo corial, que funciona parecido com o exame de amniocentese, porém este será coletado uma parte da placenta. Um ponto positivo é que você pode fazer esse exame da biópsia do vírulo corial ainda no início da gestação, por volta da 10ª semana. Porém, o mesmo ele pode gerar um grande risco de abortos, chegando a ser até 2 vezes maior do que o exame de amniocentese. Após o nascimento, a gente pode ser feito esse diagnóstico
a partir das características da criança, uma análise dessas características que já foram citadas no trabalho, ou pela realização do exame do Carioca, que consiste na análise das estruturas e da quantidade de cromossomos presentes na célula, que, no caso da síndrome de Down, irá apresentar uma trissomia no cromossomo 21, um cromossomo a mais no cromossomo 21. É importante salientar que os indivíduos com síndrome de Down são pessoas normais, diferindo-se apenas por um retardo no seu desenvolvimento, e com muita terapia, treinamento e estímulo, tanto por parte da família quanto dos especialistas, a realização das atividades na vida diária e a qualidade de vida dessas crianças aumenta significativamente.